Vivemos num mundo onde ouvimos muitas vozes que chamam a nossa atenção. As pessoas querem nos convencer e muitas vezes nós abraçamos as ideias que elas apresentam para nós e pensamos que estamos indo por um caminho certo. As experiências que nós passamos na nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas perspectivas limitadas nos fazem justificar as nossas escolhas como se nós estivéssemos fazendo sempre a coisa certa. Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. A sabedoria do Senhor vai além, ela transcende, passa a nossa capacidade de ver as coisas e entender a vida. E quando pensamos naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nós podemos perceber que muitas vezes estamos agindo com o auto-engano. O que é o auto-engano? É quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa correta. Mas na realidade, se nós analisarmos pela palavra de Deus, estamos agindo com arrogância, com orgulho, com a nossa prepotência, pensando que estamos fazendo a coisa correta e caindo em armadilhas que muitas vezes são sutis, que aparecem de uma forma que parece que estamos fazendo a coisa correta, quando na verdade estamos caindo em um erro. É sobre essa situação do auto-engano que nos carrega muitas vezes para o mal, sem que nós estejamos atentos a isso, que nós vamos falar nesse vídeo, que fala sobre o cuidado com o auto-engano. Fica comigo até o fim desse vídeo, que é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa série de 31 lições para a vida, com base nos 31 capítulos de Provérbios. Hoje nós vamos tratar da lição número 21, então vamos falar no capítulo 21 de Provérbios. O capítulo 21 de Provérbios, eu vou deixar na descrição do vídeo, fala de muitos assuntos. Fala sobre a soberania de Deus. Nós vemos aqui nos versículos 30 e 31 que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, esses últimos versículos de Provérbios 21 nos falam que Deus é soberano. Ninguém pode usar a sua sabedoria, inteligência e conselho pensando que pode governar ou mandar em Deus. Depois nós temos aqui vários versículos que falam que a justiça é muito melhor do que o sacrifício. O verso 3, por exemplo, nos fala que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Tem outros versículos, o 7, o 8, o 15, o 21 e o 27, que falam a respeito da justiça ser melhor do que o sacrifício e que nós não vamos ler aqui. Tem o versículo 4, que fala que o olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. E o versículo 24 também, junto com o 24, que fala que quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. Falando que as pessoas que são arrogantes, orgulhosas e soberbas são pessoas que Deus abomina. O verso 5 nos fala que a pressa leva à ruína. Veja que o verso 5 diz lá: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então nós temos aqui vários versículos e podemos reunir 12 temas no capítulo 21 de Provérbios, que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, para que você
que quer aprofundar o texto do capítulo 21 possa fazê-lo depois. Mas o tema principal de hoje, como eu falei no começo do vídeo, é o auto-engano. Então, a graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O tema de hoje é cuidado com o auto-engano. Nós vamos dar uma atenção especial ao versículo 2, que diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tem uma outra versão que diz assim: mas o Senhor pesa os espíritos. Então, como nós estávamos dizendo, na primeira parte do versículo, que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, todos os caminhos que o homem segue, aos olhos dele, parecem que são corretos. Aquele que está pensando em iniciar um casamento, pensa que está no caminho certo. Ele pensa que está apaixonado, ela pensa que está apaixonada e pensa que está no caminho correto, que esse casamento é a melhor opção. Aquele que começa um trabalho, uma profissão, ou que quer comprar alguma coisa, ou que quer se arriscar em uma aplicação financeira, quando ele olha, quando ela vê por conta própria o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, pensa que está fazendo a coisa certa. Então essa primeira parte nos fala que o ser humano tem uma tendência de justificar as suas ações e as suas escolhas. Nós temos o hábito de enxergar os nossos caminhos como se os nossos caminhos fossem certos, baseados na nossa própria perspectiva. E muitas vezes nós ficamos realmente convencidos de que o que estamos fazendo é certo, seguindo os nossos desejos, as nossas opiniões, os nossos entendimentos, a nossa vontade, olhando apenas e exclusivamente para nós, numa visão autocentrada. E quando nós fazemos isso, nós tomamos muitas vezes decisões equivocadas, egoístas e que são prejudiciais. Nós podemos trazer aqui alguns exemplos. Os relacionamentos que são baseados apenas em emoções podem nos levar à desgraça. Olhamos muitas vezes para uma pessoa pela sua aparência, ou porque admiramos uma pessoa por uma qualidade que ela tem, e ignoramos os alertas de quanto essa pessoa tem valores diferentes, tem um ritmo de vida diferente. Às vezes os nossos pais, os pastores, os amigos já disseram para nós, mas essa pessoa não vai dar certo porque ela é muito diferente de você. Mas mergulhados nas nossas convicções, nós acabamos tropeçando muitas vezes. Muitas vezes nós somos tentados por alguém que vem e nos faz uma proposta de aplicação financeira, dizendo assim: aplica o dinheiro nesse negócio porque você vai prosperar. Negócios que oferecem lucros muito grandes, mas que na verdade trazem o engano. Quando você não estuda quais são os valores que o mercado financeiro realmente paga de lucro, e uma pessoa oferece, por exemplo, um lucro absurdo, dizendo assim: se você aplicar R$1.000 aqui, você vai ganhar R$10.000. E a pessoa acredita nisso, pensando assim: nossa, eu vou dar apenas 1.000 e vou ganhar 10.000, porque ele falou. Quem é essa pessoa que falou isso para você? É uma pessoa que trabalha no mercado financeiro? É uma pessoa que realmente tem uma vida honesta? É aquela pessoa que está na internet oferecendo essa proposta? Quantas pessoas caíram em golpes? Receberam promessas de que se elas dessem
um valor pequeno de dinheiro seriam levadas para os Estados Unidos, para outros países, para trabalhar em outros lugares e foram enganadas. Por quê? Porque elas foram carregadas pela sua emoção. Elas não ficaram atentas à sabedoria da palavra que nos fala para tomar cuidado com relação às promessas que são mirabolantes, que prometem demais, mas que na verdade vêm como mentira. Outras pessoas pensam que o mais importante é priorizar a sua carreira. Elas querem crescer profissionalmente dentro do seu negócio e elas dedicam todas as suas forças no trabalho e param de cuidar da saúde física, da saúde emocional, da família e também da vida espiritual, pensando que a felicidade está em realização profissional e sacrificam toda a sua vida. Quando nós somos espírito, alma e corpo. O seu corpo precisa ser alimentado. A sua alma, o seu espírito, precisa de palavra. E você precisa cuidar da sua família e do seu físico para que você esteja bem. Muitas vezes nós fazemos também o julgamento precipitado de outras pessoas. Nós conversamos com uma pessoa e já formamos opiniões rápidas de que a outra pessoa, com base na sua aparência, com base em fofocas, nós vamos julgando injustamente uma pessoa sem saber a história completa, quando Deus nos ensina que nós devemos ter compaixão das pessoas. Se alguém fala alguma coisa de mal de alguém para você, você deveria, com base na palavra, pensar que Deus ajude essa pessoa, que ela tenha a força de Deus para conseguir vencer e ser uma boa pessoa. E às vezes nós queremos o prazer imediato e na busca pelo nosso prazer imediato, nós pensamos que o melhor caminho para nós é ficarmos assistindo a um programa de televisão, é dedicarmos a nossa vida à comida. Tem pessoas que dedicam a sua vida à gula. Ficamos ali com uma vontade irresistível de comer e comer e comer. E isso traz problemas de saúde, falta de energia, autoestima prejudicada, obesidade, problemas de saúde, como diabetes, problemas do fígado. Quando se considerássemos a vontade de Deus, poderíamos pensar no autocontrole, em que a comida ela serve para nos dar força e energia. Mas nós precisamos também cuidar da nossa saúde e não nos entregarmos à gula. Tem outras pessoas que se entregam para a pornografia e pensam que é uma forma de diversão que não tem nenhum perigo, mas a ciência prova que o consumo excessivo de pornografia faz com que o seu cérebro perca muitas das suas funções. Quando a vontade de Deus é que você tenha o seu marido, tenha a sua esposa e construa uma família com relacionamentos saudáveis. E muitas vezes as pessoas se entregam a impulsos de compra descontrolados. As pessoas têm uma frustração, então elas saem para o mercado, elas saem para uma loja e elas fazem dívidas. E elas se sentem bem porque compraram um sapato novo, uma saia nova, um terno novo, compraram alguma coisa que trouxe uma felicidade momentânea para vencer aquela frustração, mas depois geram dívidas e decisões financeiras que são um desastre. E tem outras pessoas que se entregam muito para a ambição desmedida. Mesmo que elas tenham que pisar nas outras pessoas, que elas tenham que comprometer os seus princípios éticos, elas pensam, a todo custo eu vou vencer dentro dessa empresa
e vou conseguir subir os cargos que eu quero para conseguir receber tudo o que eu quero. E depois que elas terminam de conseguir o que quiseram, elas acabam isoladas, acabam com a falta da sua integridade, com todas as pessoas dizendo: ele pisou em cima de todos para conseguir chegar até onde chegou. E se considerarmos a vontade de Deus, nós buscaríamos subir com integridade, respeitando os outros e buscando o bem comum nas nossas conquistas. Voltando à questão do uso excessivo de redes sociais e TV, muitas vezes as pessoas acreditam que ficarem horas nas redes sociais ou assistindo TV é apenas uma forma de relaxar. Mas quando você fica muito tempo na rede social e na TV, você pode esquecer que você tem relacionamentos pessoais, que você precisa cuidar da sua saúde mental e que você precisa ter produtividade, cuidar da sua família. Tem pessoas, mulheres que esquecem de cuidar dos seus filhos, porque ficam ali na rede social, esquecem dos compromissos, dos seus horários, esquecem que têm responsabilidades com relação ao seu marido. Tem homens que esquecem que existe ali o filho ou a filha que quer um pouco de atenção depois que você retornou do seu trabalho e que ficam ali olhando nas redes sociais e buscando alívio nisso. Estes são apenas alguns exemplos de como os nossos desejos e as nossas opiniões podem nos conduzir por caminhos prejudiciais quando nós não consideramos a orientação de Deus. Quando refletimos sobre esses cenários, nós percebemos como buscar a vontade de Deus pode nos guiar para escolhas mais sábias e benéficas em todas as áreas das nossas vidas. Agora, a segunda parte do versículo fala assim: mas o Senhor sonda os corações. Essa segunda parte traz a revelação de que Deus sonda os nossos corações. Ele pesa o nosso espírito, aquilo que está passando no nosso coração. Isso significa que Ele conhece as nossas intenções mais profundas. Ele conhece os nossos motivos verdadeiros. Mesmo quando nós tentamos nos auto-enganar, quando nós dizemos, mas é só mais um gole, porque é para relaxar. Deus sabe que na realidade estamos sendo negligentes. Não estamos considerando a vontade dEle. Estamos ignorando a nossa vida. Estamos nos sabotando. Estamos criando auto-enganos, dizendo não tem problema ficar mais um pouco na rede social, mas se eu falar essa palavra para minha esposa, ou se a esposa falar uma palavra para o marido, não tem problema. Nós podemos nos iludir pensando que estamos no caminho certo. Mas Deus, ele enxerga além das aparências. Ele examina o nosso íntimo. Então a lição sobre esse texto de Provérbios que nós podemos extrair é que nós precisamos ser humildes diante de Deus e dos outros. Nós precisamos ter a percepção de que podemos estar errados. Nós precisamos transcender o nosso egoísmo e avaliar as nossas decisões e opiniões, levando em consideração o que a palavra nos ensina e levando em consideração o que os outros estão dizendo. Nós não precisamos da aprovação dos outros quando nós sabemos que estamos certos, mas precisamos avaliar se realmente estamos certos ou se não estamos nos auto-sabotando. Precisamos estar abertos para a correção e para direcionamento divino, reconhecendo que a nossa própria percepção pode estar distorcida pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela falta de entendimento. Então nós precisamos avaliar os nossos caminhos à luz da verdade e da vontade de Deus de maneira constante, porque isso nos leva a buscar a orientação de Deus pela oração, pelo estudo da palavra
e pela busca de conselhos sábios. A humildade em reconhecer que não temos todas as respostas abre para nós o crescimento espiritual e nos ajuda a evitar os perigos do auto-engano. Então, esse versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações, nos lembra da importância de cultivar a humildade em nossas vidas, permitindo que Deus examine os nossos corações e nos guie em caminhos de retidão e sabedoria. Obrigado e até a próxima.